Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espera só um momentinho para eu me organizar. Para entendermos o nosso hoje, temos que olhar o nosso passado. Na antiguidade, medicina e farmácia eram a única profissão que tinham como objetivo abranger práticas da saúde que evoluíram com o tempo para restabelecer tratamentos e prevenções à doença. Admite-se que o passado era uma construção humana. Agora vamos ver como foi nossa história. Vamos iniciar falando sobre a pré-história. Foi durante a pré-história onde uma sociedade primitiva que não tinha noção da escrita, seria uma sociedade ágrafa, elas nos deixaram vestígios por meio de desenhos rupestres nas cavernas e seus fósseis, onde arqueólogos os encontraram. E quem foram esses arqueólogos? Um deles foi Donatella Uzzi, que por meio de escavações no Sudão, ela encontrou fósseis da pré-história, onde em seus dentes tinha restos de plantas. E outro arqueólogo foi o Jean Claude, que encontrou nas cavernas de Cro-Magnon, na França, figuras, desenhos de entidades pré-históricas. Mas quais seriam essas entidades? Seriam feiticeiros. E foi por meio dessas descobertas que vimos que essa sociedade primitiva, que seria ágrafa, ou seja, elas não usavam escritas, e sim desenhos nas cavernas, e os fósseis que descobrimos hoje em dia. Foi essas descobertas que nos fez acreditar, nos fez olhar como eles trabalhavam, eles agiam no passado. Por meio dessa descoberta de haver restos de plantas dentro dos dentes, descobrimos que eles usavam plantas. E como eles usavam essas plantas? Como meio de meios curativos, meios de alimentação, dentre outros. E por que esses desenhos? Qual o motivo desses desenhos? E qual o motivo de eu ter dito feiticeiros? Eu disse feiticeiros, mas na verdade, naquela época, eles não eram feiticeiros. Eles eram xamãs. E qual era o melhor xamã? De todas as tribos, você é o xamã mais sábio. Ah, xamã! Falou? Esses xamãs, na época, também eram conhecidos como feiticeiros, sacerdotes ou curandeiros. Eles eram responsáveis por ensinar coisas populares lá na época, como sucção e lambida de feridas, beber água em estado febril, ou ir para perto da fogueira se estivesse apresentando um quadro de gripe. Os xamãs também ensinavam a essa sociedade primitiva como usar das plantas medicinais da época, as ervas, onde muitas vezes dava certo ou outras não davam certo. Ou às vezes davam certo, mas com o tempo poderia prejudicar a saúde da população. Uma coisa que esses xamãs faziam com as plantas era de usar em rituais religiosos nas fogueiras, onde eles achavam que as plantas ajudariam eles a ir ao outro lado, a conversar com seus deuses. Vamos ver. Por que a gente não pergunta aos espíritos? Muitas vezes, sem saber, essas plantas eram plantas alucinógenas, onde, quando colocadas na fogueira, teriam um processo químico, sem eles nem saberem. Tratamentos como esses que os xamãs realizavam na época, que os torna parecidos, onde podemos compará-los com os farmacêuticos da nossa época. Por meio de pesquisas atuais pelos cientistas da atualidade, mostram que muitos desses rituais religiosos que os xamãs praticavam na época, usufruindo de plantas alucinógenas, seriam hoje em dia conhecidas como um efeito placebo, onde muitas dessas pessoas primitivas, ao ir aos xamãs com o intuito de ver, conversar com seus deuses, elas inalavam plantas e assim
ela ia para o outro mundo como são interpretadas nos desenhos rupestres.